um dos empresários mais reservados do país, decidiu se casar com uma mulher encantadora. Mas sua filha parecia enxergar algo que ninguém mais via. Às vésperas do casamento, a menina grava escondida uma conversa que revela um plano sombrio e um nome que não deveria estar ali. A cerimônia se transforma em escândalo público quando a criança interrompe o sim com uma acusação devastadora. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Assista até o final. Se essa história lhe interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de que cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. O elegante apartamento duplex na Avenida Paulista refletia perfeitamente a personalidade de seu proprietário, Rodrigo Mendonça. Tudo em ordem, cada objeto em seu devido lugar, uma atmosfera sóbria e ao mesmo tempo acolhedora. Aos 42 anos, Rodrigo era um dos empresários mais influentes do mercado imobiliário brasileiro, conhecido por sua discrição quase lendária. Raramente aparecia em eventos sociais e, quando o fazia, limitava-se a conversas breves e objetivas. Poucos sabiam dos detalhes de sua vida pessoal, exceto que havia ficado sozinho há 7 anos, quando sua esposa Beatriz desaparecera misteriosamente, deixando-o com a filha Clara, na época apenas um bebê. Naquela manhã de sábado, Clara, agora com 7 anos, brincava distraidamente com seu tablet no quarto enquanto Rodrigo revisava alguns documentos no escritório. O silêncio habitual do apartamento foi interrompido pelo som da campainha. "Bom dia, Sr. Rodrigo", cumprimentou Márcia, a governanta, anunciando a visita. "A senhorita Patrícia está aqui." Rodrigo olhou para o relógio. Patrícia Vasconcelos, sua noiva, estava adiantada. O casamento marcado para daqui a um mês já dominava todas as conversas e agendas. "Papai, a tia Patrícia chegou?" Clara apareceu na porta do escritório, seus grandes olhos castanhos observando o pai com uma expressão que Rodrigo não conseguia decifrar completamente. "Sim, meu amor. Vamos lá recebê-la." Patrícia estava no hall de entrada, deslumbrante como sempre. Aos 35 anos, era considerada uma das relações públicas mais competentes de São Paulo. Sua empresa organizava os eventos mais exclusivos da alta sociedade paulistana, e sua lista de contatos incluía políticos, empresários e celebridades. "Meus amores", exclamou ela, abrindo os braços. Rodrigo a abraçou com carinho, enquanto Clara permaneceu um passo atrás, aceitando o beijo da futura madrasta com um sorriso tímido. "Trouxe uma surpresa para você, Clara", disse Patrícia, estendendo uma pequena caixa. "É aquela boneca colecionável que você comentou semana passada." Clara pegou o presente, agradecendo educadamente. Rodrigo notou que o entusiasmo da filha parecia contido, mas atribuiu isso à personalidade introspectiva da menina, tão parecida com a dele. "Precisamos revisar alguns detalhes do casamento", disse Patrícia, dirigindo-se a Rodrigo. "O buffet quer confirmar o menu até segunda-feira." "Claro", concordou ele. "Clara, por que não vai mostrar sua nova boneca para Dona Teresa?" Enquanto a menina se afastava, Patrícia rapidamente trocou o tom de voz. "A revista Veja quer fazer uma matéria sobre o casamento." "Seria ótimo para os negócios, Rodrigo." "Patrícia, já conversamos sobre isso. Nada de exposição na mídia. Mas pense nas oportunidades. Com sua fortuna e meus contatos, poderíamos expandir muito além do mercado imobiliário." Rodrigo observou a noiva por um momento. Quando a conhecera há pouco mais de um ano, em um evento beneficente, ela parecera respeitar sua discrição. Nas últimas semanas, no entanto, algo havia mudado. "Minha decisão está tomada", respondeu ele firme. "Este casamento será íntimo, como combinamos." Patrícia sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. "Como quiser, querido. Você sabe que só quero o melhor para nós." Enquanto discutiam os preparativos, o celular de Patrícia tocou várias vezes. Em uma das chamadas, ela se afastou para o corredor falando em voz baixa. Rodrigo notou que ela rapidamente encerrou a conversa quando ele se aproximou. "Tudo bem?" perguntou ele. "Sim, apenas questões do trabalho", respondeu ela, guardando o celular. "A propósito, precisamos discutir aquele contrato de união parcial de bens. Meu advogado sugeriu algumas alterações." Rodrigo franziu o senho. "Que tipo de alterações?" "Nada importante.
Apenas algumas cláusulas sobre o que aconteceria com os investimentos conjuntos em caso de separação. Pensei que tínhamos resolvido isso mês passado, comentou Rodrigo. Sim, mas surgiu essa questão dos imóveis em Florianópolis. Rodrigo assentiu, fazendo uma nota mental para consultar seu advogado. Embora confiasse em Patrícia, anos de negociações difíceis o haviam ensinado a ser cauteloso. Na hora do almoço, Clara permaneceu silenciosa, respondendo apenas quando alguém lhe dirigia uma pergunta direta. Rodrigo percebeu que a filha observava cada movimento de Patrícia com atenção incomum para uma criança de sua idade. Clara, querida, você não tocou na sua sobremesa, comentou Patrícia com um sorriso forçado. Não está com fome? Estou guardando para depois, respondeu a menina, seus olhos fixos no prato. Naquele mesmo dia, mais tarde, enquanto Patrícia saía para um compromisso de trabalho, Rodrigo encontrou Clara em seu quarto, sentada na cama com o olhar distante. Tudo bem, filha? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Papai, você gosta mesmo da tia Patrícia? A pergunta o pegou de surpresa. Claro que sim, por isso vamos nos casar. Por quê? Clara hesitou antes de responder. Não sei. Ela sorri diferente quando você não está olhando. Rodrigo afagou os cabelos da filha. Como assim diferente? Como a Valentina da minha escola quando mente para a professora, explicou Clara com a simplicidade desconcertante das crianças. Aquela conversa ficou na mente de Rodrigo pelo resto do dia. À noite, enquanto revisava alguns e-mails, seu celular tocou. Era Rafael Gomes, seu amigo de longa data e sócio em vários empreendimentos. Rodrigo, preciso te contar algo, disse Rafael, a voz tensa. Vi Patrícia hoje no restaurante Fazano, almoçando com Maurício Tavares. Rodrigo sentiu um frio no estômago. Maurício Tavares era um empresário do setor de construção civil, seu principal concorrente nas últimas licitações importantes da cidade. Talvez fosse um almoço de trabalho, sugeriu Rodrigo, tentando manter a calma. Pode ser, concordou Rafael hesitante. Mas não parecia, estavam muito próximos. Após desligar, Rodrigo ficou olhando pela janela do apartamento, observando as luzes da cidade. São Paulo, vista de cima, parecia um organismo vivo, pulsante. Quantos segredos aquelas ruas guardavam? Quantas pessoas viviam vidas duplas, escondendo suas verdadeiras intenções? Pegou uma foto de Clara na mesa. Os mesmos olhos de Beatriz, a mesma expressão observadora. Sua ex-esposa sempre tivera um instinto aguçado para perceber as intenções das pessoas. Parecia que Clara havia herdado essa característica. Na manhã seguinte, Rodrigo tomou uma decisão. Pegou o cartão que mantinha guardado há anos na gaveta da escrivaninha. Augusto Mendes, ex-agente da Polícia Federal, agora trabalhando como investigador particular. Haviam se conhecido durante um caso de fraude corporativa que quase afetara uma das empresas de Rodrigo. Digitou a mensagem. Augusto, preciso de seus serviços. Assunto delicado. Podemos nos encontrar? A resposta chegou quase imediatamente. Café Pacaembu, 17 horas hoje. Mesa dos fundos. O Café Pacaembu, no tradicional bairro de mesmo nome, era conhecido por sua discrição. Clientes podiam conversar sem serem interrompidos ou notados. Ao chegar, Rodrigo imediatamente identificou Augusto. O homem de meia idade, cabelos grisalhos e postura militar, observava a porta com atenção. Há quanto tempo, Rodrigo? Cumprimentou ele, indicando a cadeira à sua frente. O que o traz aqui? Preciso que investigue alguém para mim, respondeu Rodrigo, a voz baixa, com total discrição. Sempre trabalho assim, garantiu Augusto. De quem estamos falando? Rodrigo hesitou por um instante. Então, colocou uma foto de Patrícia sobre a mesa. Minha noiva. Augusto observou a fotografia por alguns instantes, seu olhar experiente analisando cada detalhe do rosto de Patrícia. Patrícia Vasconcelos, disse Rodrigo. Relações públicas de sucesso, conhecida na alta sociedade paulistana. Estamos prestes a nos casar em um mês. E o que exatamente você quer descobrir? Perguntou Augusto, guardando a foto discretamente no bolso interno do paletó. Não sei bem, admitiu Rodrigo. Tenho notado comportamentos estranhos. Telefonemas suspeitos, encontros não programados, mudanças de humor. E minha filha Clara parece desconfiada dela. Pode parecer paranoia, mas
Não existe paranoia neste trabalho, apenas intuição, interrompeu Augusto. Se algo parece errado, geralmente está. Vou precisar de acesso ao seu apartamento quando não estiver ocupado, detalhes da rotina dela, senhas de Wi-Fi e qualquer informação sobre pessoas próximas. Rodrigo assentiu, entregando a Augusto um envelope com anotações detalhadas. Comece o quanto antes, pediu. O casamento está marcado para o dia 15 do próximo mês. Entendido. Não se preocupe com prazos. A verdade sempre emerge antes que seja tarde demais, afirmou Augusto, levantando-se. Entrarei em contato apenas quando tiver algo concreto. Nada de relatórios preliminares ou teorias. Nos dias que se seguiram, Rodrigo tentou manter a rotina normal. As reuniões na empresa, os jantares com Patrícia, as noites de leitura com Clara, tudo parecia seguir seu curso natural. Mas uma inquietação crescente o acompanhava. Numa tarde de quarta-feira, enquanto trabalhava em seu escritório no centro financeiro da Avenida Faria Lima, recebeu a visita inesperada de Jorge Santana, seu advogado de confiança há mais de uma década. Rodrigo, analisei as alterações propostas no contrato pré-nupcial, disse Jorge visivelmente preocupado. Há cláusulas problemáticas que não estavam no rascunho original que aprovamos. Que tipo de cláusulas? Principalmente sobre a gestão compartilhada de ativos. Da forma como está redigido, Patrícia teria acesso imediato a 40% do controle administrativo de suas empresas, não apenas em caso de dissolução do casamento, mas durante a união. Isso inclui poder decisório sobre investimentos. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como isso passou despercebido? As alterações foram feitas com sutileza jurídica impressionante. Parágrafos reescritos mantendo quase as mesmas palavras, mas com significados completamente diferentes. Quem redigiu isso é extremamente habilidoso. O advogado dela é o Dr. Leonel Campos, comentou Rodrigo. Não o conheço pessoalmente. Conheço, respondeu Jorge sério. Especialista em direito empresarial e patrimonial. Tem fama de, digamos, criativo em suas interpretações legais. Já esteve envolvido em alguns casos polêmicos de fusões empresariais questionáveis. Enquanto isso, no apartamento da Avenida Paulista, Clara voltava da escola acompanhada por Dona Teresa, a babá que cuidava dela desde bebê. A menina correu para o quarto, seguida pela senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Como foi seu dia na escola, querida? Perguntou Teresa, ajudando-a a guardar o material escolar. Normal, respondeu Clara distraidamente. Então, após um momento de hesitação, Dona Teresa, a tia Patrícia vem aqui quando o papai não está? A babá pareceu surpresa com a pergunta. Às vezes ela aparece para deixar alguma coisa ou pegar documentos. Por quê? Ontem à noite, quando o papai teve que viajar para o Rio, eu acordei com sede. Ouvi vozes na sala. Teresa sentou-se na beirada da cama, observando atentamente a menina. E o que você ouviu, Clara? Tia Patrícia estava falando ao telefone. Ela disse que tudo estava indo conforme o plano e que logo teria acesso a tudo. Clara baixou a voz, como se contasse um segredo. Chamou alguém de meu leãozinho. Teresa franziu o senho. Conhecia Rodrigo há muitos anos e prezava não apenas seu emprego, mas também o bem-estar da família. Clara, isso é muito importante. Você tem certeza do que ouviu? A menina assentiu com veemência. Absoluta. E tem mais uma coisa. Quando eu estava indo voltar para o quarto, vi ela guardando uns papéis numa pasta vermelha. Depois colocou a pasta atrás do quadro na biblioteca. Os olhos de Teresa se arregalaram. Você não mexeu nesses papéis, não é? Não. Voltei correndo para o quarto, mas tenho pensado nisso desde ontem. Teresa hesitou por um momento, dividida entre sua lealdade a Rodrigo e o receio de criar problemas sem fundamento. Vou conversar com seu pai quando ele voltar, decidiu por fim. Agora vamos lanchar. Fiz aquele bolo de fubá que você adora. Na manhã seguinte, enquanto Clara estava na escola, Augusto Mendes fazia sua primeira visita oficial ao apartamento. Usando o uniforme da empresa de manutenção de ar-condicionado, conseguiu entrar sem levantar suspeitas. Teresa, informada previamente por Rodrigo, o acompanhou enquanto ele instalava discretamente pequenos dispositivos de monitoramento em pontos estratégicos.
Dona Teresa, o senhor Rodrigo me disse que você queria falar algo importante, comentou Augusto enquanto trabalhava. A babá contou o que Clara havia relatado. Augusto ouviu atentamente, fazendo anotações mentais. A pasta ainda está atrás do quadro? Não sei. Não quis mexer sem autorização. Fez bem, aprovou Augusto. Vamos verificar com cuidado. Na biblioteca, após confirmar que não havia câmeras de segurança instaladas por Patrícia, Augusto removeu o quadro. Uma pintura abstrata em tons de vermelho e azul. Atrás dele, como Clara havia dito, encontrava-se uma pasta vermelha de couro. Não vou abri-la aqui, disse Augusto, fotografando a pasta em sua posição original. Preciso levá-la para análise, sem deixar vestígios de que foi manuseada. Após colocar luvas cirúrgicas, Augusto retirou a pasta cuidadosamente, substituindo-a por outra visualmente idêntica, porém vazia. Recolocou o quadro exatamente na mesma posição. Dona Teresa, a senhora notou algum outro comportamento suspeito da senhorita Patrícia? Ela sempre parece diferente quando está a sós com Clara, mas impaciente. E já a peguei vasculhando o escritório do senhor Rodrigo algumas vezes. Ela disse que estava procurando documentos do casamento. Augusto assentiu, terminando de instalar o último dispositivo. A senhora foi muito corajosa em compartilhar essas informações. Continue observando, mas não confronte a senhorita Patrícia, nem demonstre desconfiança. É crucial que ela não perceba que está sendo investigada. Naquela noite, em seu escritório no bairro do Itaim Bibi, Augusto examinou minuciosamente o conteúdo da pasta vermelha. Encontrou contratos, escrituras de imóveis, extratos bancários e, mais preocupante, um dossiê completo sobre Rodrigo Mendonça. Hábitos, rotinas, senhas, contatos, pontos fracos. No verso de uma das folhas, anotações manuscritas indicavam um plano meticuloso com datas e ações específicas. A última anotação, circulada em vermelho, mencionava: após o casamento, transferência administrativa prazo máximo imediata, 90 dias. Anexada ao dossiê, uma foto chamou sua atenção. Mostrava Patrícia abraçada a um homem em um restaurante à beira-mar. O homem em questão era Leonel Campos, o advogado responsável pelas alterações no contrato pré-nupcial. A intimidade entre eles era evidente, muito além da relação profissional. Augusto imediatamente enviou uma mensagem criptografada para Rodrigo. Temos evidências concretas. Urgente. Café Pacaembu, amanhã, 7 horas. No dia seguinte, antes mesmo do nascer do sol, Rodrigo já esperava ansiosamente no café quase vazio. Augusto chegou pontualmente, carregando uma pasta preta. O que descobriu? Perguntou Rodrigo, tenso. Sua intuição estava correta, respondeu Augusto, mostrando as evidências coletadas. Patrícia Vasconcelos não é quem aparenta ser. Ela e o advogado Leonel Campos mantêm um relacionamento há pelo menos 2 anos. E há mais, encontrei registros de que ela esteve envolvida em pelo menos 3 casos semelhantes nos últimos 5 anos. Casos semelhantes? Relacionamentos estratégicos com empresários bem-sucedidos que resultaram em acordos pré-nupciais vantajosos ou divórcios lucrativos. Um deles foi com Francisco Moreira, do setor farmacêutico. Rodrigo conhecia o caso. Francisco havia perdido o controle de parte significativa de seus negócios após um divórcio conturbado. Isso é... Rodrigo não conseguia encontrar palavras. Meticulosamente planejado, completou Augusto. Mas ainda estamos apenas na superfície. Preciso de mais tempo para entender a extensão dessa operação e quem mais está envolvido. O casamento é em 3 semanas, lembrou Rodrigo, passando a mão pelos cabelos em sinal de nervosismo. Sugiro que mantenha as aparências por enquanto. Continue agindo normalmente enquanto aprofundamos a investigação. A pressa agora pode comprometer evidências importantes. Rodrigo concordou. Embora a ideia de continuar fingindo amor por Patrícia o deixasse profundamente perturbado. E quanto a Clara, ela já demonstrou desconfiança. Crianças são observadoras, mas também resilientes. Converse com ela. Diga que está ciente das preocupações dela, mas peça que continue tratando Patrícia normalmente por enquanto. Explique que é como um jogo de detetive. A manhã do casamento amanheceu, com um céu surpreendentemente azul para um dia de outono em São Paulo. O Palácio Tangará,
escolhido como cenário para a cerimônia e recepção, resplandecia em meio ao verde do Parque Burle Marx. Patrícia havia insistido neste local, um dos mais exclusivos e caros da cidade, argumentando que a discrição seria garantida por sua localização afastada do centro. Nos últimos dias, Rodrigo vivera uma angustiante dualidade. Exteriormente, mantinha a postura de noivo entusiasmado. Interiormente, cada nova descoberta de Augusto confirmava suas piores suspeitas. O investigador havia identificado um complexo esquema de influência e manipulação, envolvendo não apenas Patrícia e Leonel, mas também outras pessoas próximas ao círculo de Rodrigo. Entre elas, surpreendentemente, estava Marcos Vidal, seu assessor financeiro há 3 anos. "Parece nervoso, patrão", comentou Pedro, seu motorista de longa data, enquanto dirigiam para o hotel onde Rodrigo passaria as últimas horas antes da cerimônia. "Apenas a tensão natural do grande dia", respondeu Rodrigo com um sorriso forçado. "A pequena Clara está animada?" Rodrigo hesitou antes de responder. Nas últimas semanas, a filha havia se tornado ainda mais quieta, observando tudo com olhos atentos. Seguindo o conselho de Augusto, ele conversara com ela, transformando a situação em uma espécie de missão secreta, onde ambos precisavam fingir que tudo estava normal. Clara, surpreendentemente madura para sua idade, entendeu perfeitamente o que estava em jogo. "Está à sua maneira", respondeu finalmente. "Você conhece Clara, sempre observando mais do que falando." No hotel, enquanto se preparava, Rodrigo recebeu uma ligação de Augusto. "Temos um problema", disse o investigador sem rodeios. "Patrícia parece estar adiantando o plano. Interceptamos mensagens indicando que ela pretende fazer algo ainda hoje, durante a recepção. Que tipo de coisa? Não temos certeza, mas envolve documentos que você deveria assinar durante a festa, aparentemente relacionados a um projeto em Florianópolis. Marcos Vidal estaria encarregado de conseguir sua assinatura." Rodrigo sentiu o estômago afundar. O projeto de Florianópolis era seu maior investimento atual. Um complexo residencial e empresarial avaliado em centenas de milhões. "Tenho que cancelar o casamento", decidiu Rodrigo. "Não recomendo", contrariou Augusto. "Se cancelar agora, eles apenas recuarão temporariamente e reelaborarão o plano. Precisamos pegá-los em flagrante com evidências concretas. Além disso, já temos uma novidade importante. Localizamos alguém que pode mudar completamente o cenário. Quem? Ainda não posso revelar, mas essa pessoa estará presente na cerimônia discretamente. Siga com o plano original e confie em mim." Do outro lado da cidade, no luxuoso spa do Hotel Emiliano, Patrícia se preparava com uma equipe de profissionais. Seu vestido, um Givenchy exclusivo, estava estendido cuidadosamente sobre a cama king size da suíte presidencial. "Está tudo pronto para hoje?", perguntou ela em voz baixa ao telefone, enquanto a maquiadora aplicava a base em seu rosto. "Perfeitamente", respondeu a voz masculina do outro lado. Marcos confirmou que terá acesso exclusivo a Rodrigo durante o brinde dos padrinhos. "O documento estará escondido entre as páginas do discurso. Uma assinatura e o controle acionário da subsidiária de Florianópolis será transferido para a holding que criamos. E depois? Depois, meu amor, é só questão de tempo. Em 3 meses, teremos acesso a tudo. E ninguém jamais saberá que você e eu..." "Shhh", interrompeu Patrícia, notando o olhar curioso da maquiadora. "Nos falamos mais tarde. Hoje é nosso grande dia, meu leãozinho." Na suíte do hotel onde Rodrigo se hospedara, Clara brincava silenciosamente com o tablet, enquanto Dona Teresa ajustava o vestido de dama de honra. A babá notou que a menina parecia mais introspectiva que o normal. "Está tudo bem, querida?", perguntou, ajeitando a faixa de cetim na cintura do vestido azul claro. Clara levantou os olhos hesitante. "Dona Teresa, eu preciso mostrar uma coisa para a senhora, mas tem que prometer que não vai contar para ninguém, nem para o papai." A expressão séria da menina alarmou a babá. "O que foi, Clara?" Clara pegou o tablet e abriu o aplicativo de galeria de fotos. "Ontem à noite, quando a tia Patrícia veio trazer meu vestido, ela recebeu uma ligação e foi para o banheiro. Eu segui ela porque queria saber. Clara,
Você não deveria espionar as pessoas, repreendeu Teresa suavemente. Eu sei, mas o papai disse que estávamos numa missão. Clara tocou na tela, abrindo um vídeo. Olha, eu filmei. O vídeo, gravado visivelmente por uma criança escondida, mostrava Patrícia no banheiro, falando ao telefone em voz baixa, mas audível. Sim, ele não suspeita de nada. Tudo estará em nosso nome após a cerimônia. Os documentos de Florianópolis são apenas o começo. Te amo, meu leãozinho. Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você mostrou isso para seu pai? Não tive tempo. Ele saiu cedo e depois o tio Augusto disse para não usarmos telefones para falar sobre a missão. A babá pegou o tablet com mãos trêmulas. Clara, isso é muito importante. Nós precisamos mostrar isso para seu pai imediatamente. Mas o casamento vai começar daqui a pouco. Precisamente por isso, disse Teresa, pegando seu celular para ligar para Rodrigo. Na igreja Nossa Senhora do Brasil, no elegante bairro dos Jardins, os convidados já começavam a chegar. A nata da sociedade paulistana, políticos influentes, empresários e algumas celebridades cuidadosamente selecionadas preenchiam os bancos de madeira escura. Patrícia fizera questão de um casamento religioso tradicional, apesar de Rodrigo preferir algo mais íntimo e civil. Augusto Mendes, disfarçado como um dos seguranças contratados para o evento, observava cada movimento com atenção. Através de um dispositivo discreto em seu ouvido, mantinha comunicação com sua equipe, posicionada em pontos estratégicos. A noiva acaba de chegar, informou um de seus assistentes, e há movimento suspeito na entrada lateral. Marcos Vidal está conversando com um homem que não está na lista de convidados. Identifique-o, ordenou Augusto. Minutos depois, recebeu a confirmação. É Leonel Campos. Está usando credencial de staff, como parte da equipe de organização. Dentro da igreja, Rodrigo aguardava no altar, tenso. Havia tentado contatar Augusto nas últimas horas, sem sucesso. O celular de Teresa também não respondia. Algo estava errado. A música iniciou e os padrinhos começaram a entrar. Clara, como dama de honra principal, entrou segurando uma pequena cesta de flores. Seus olhos encontraram os do pai, e ela fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, como se tentasse comunicar algo. Então, ao som da tradicional marcha nupcial, Patrícia surgiu na entrada da igreja. Estava deslumbrante, o vestido branco contrastando com sua pele bronzeada, o cabelo castanho impecavelmente arrumado em um coque elegante. Os convidados suspiraram em admiração. Ela caminhou lentamente pelo corredor central, sorrindo para os convidados, a personificação da noiva perfeita. Ao chegar ao altar, entregou o buquê para sua madrinha e estendeu as mãos para Rodrigo, que a segurou com um sorriso que não alcançava seus olhos. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais falando sobre amor, compromisso e fidelidade. A ironia não escapou a Rodrigo, que lutava para manter a compostura. Se alguém conhece algum impedimento para a realização deste matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre, pronunciou o padre, na fórmula ritual que raramente encontrava resposta. O silêncio se prolongou por alguns segundos. Rodrigo sentia seu coração acelerando. Onde estavam Augusto e suas provas? Seria possível que tivesse que realmente seguir com este casamento? Rodrigo Mendonça, você aceita Patrícia Vasconcelos como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida? Rodrigo olhou nos olhos de Patrícia, vendo neles não amor, mas uma ambição calculista que agora parecia tão óbvia. Como pudera ser tão cego? Tars, começou ele, a voz trêmula. Foi quando o grito ecoou pela igreja. Não! Todos os convidados se viraram para a fonte do som. Clara havia se levantado de seu lugar, segurando o tablet à sua frente. Ela está mentindo! Ela não ama o meu pai! Um murmúrio de choque percorreu a assembleia. Patrícia empalideceu visivelmente, mas recuperou-se rapidamente. Clara, querida, o que é isso? Deve estar nervosa com o casamento, disse ela, forçando um sorriso maternal. Eu tenho prova, insistiu a menina, correndo para o altar. Olhem, eu gravei ela falando. Antes que alguém pudesse impedi-la, Clara pressionou o play no vídeo.
A voz de Patrícia ecoou claramente. Tudo estará em nosso nome após a cerimônia. Te amo, meu leãozinho. Um silêncio sepulcral tomou conta da igreja, seguido por um burburinho crescente. Patrícia olhou em volta, desesperada. Isso é uma brincadeira de criança, tentou explicar. É um vídeo editado, obviamente. Rodrigo pegou o tablet das mãos da filha, assistindo ao vídeo com expressão impassível. Então olhou diretamente para Patrícia. Meu leãozinho. Seria esse o apelido carinhoso para Leonel Campos? O rosto de Patrícia transformou-se em uma máscara de fúria. Toda sua compostura desapareceu em um instante. Você não entende, Rodrigo, sibilou ela. Isso é maior do que você imagina. Muito maior. Nesse momento, Augusto Mendes aproximou-se do altar, acompanhado por 2 policiais federais. Senhorita Vasconcelos, disse ele formalmente. Sugiro que venha conosco discretamente. Temos algumas perguntas sobre certos documentos encontrados em sua posse. Os convidados assistiam à cena em choque absoluto. Patrícia olhou em volta como um animal encurralado. Então fixou seu olhar em alguém na multidão. Rodrigo seguiu seu olhar e viu Marcos Vidal, seu assessor, discretamente tentando se afastar. Detenham aquele homem também, ordenou Augusto aos policiais, e procurem por Leonel Campos. Ele deve estar tentando fugir pelos fundos. Enquanto os policiais abordavam Marcos, Patrícia deixou cair sua máscara completamente. Você acha que acabou? Desafiou ela, olhando diretamente para Rodrigo. Isso é apenas o começo. Você não tem ideia do que... Acho que já ouvimos o suficiente, interrompeu Augusto, fazendo um sinal para os policiais a escoltarem. Rodrigo abaixou-se e abraçou Clara com força. Você foi muito corajosa, sussurrou em seu ouvido. Como conseguiu gravar aquele vídeo? Eu aprendi com aquele filme de espião que assistimos, respondeu ela, enxugando uma lágrima. Desculpa ter estragado seu casamento, papai. Rodrigo sorriu acariciando o rosto da filha. Você não estragou nada. Na verdade, você salvou muita coisa. Enquanto os convidados começavam a se dispersar, confusos e chocados, Augusto aproximou-se de Rodrigo. Precisamos conversar em particular, disse ele, com uma expressão que Rodrigo não conseguiu decifrar. Há algo que você precisa saber. Algo sobre o seu passado e seu futuro. Rodrigo, Clara e Augusto encontravam-se na biblioteca da mansão que o empresário mantinha em Alphaville, um condomínio de luxo nos arredores de São Paulo. O escândalo do casamento interrompido havia se espalhado rapidamente, apesar das tentativas de manter o caso longe da imprensa. Agora, 2 dias depois, o trio se reunia para discutir os desdobramentos da investigação. A operação era muito mais complexa do que imaginávamos inicialmente, explicou Augusto, espalhando fotografias e documentos sobre a mesa de Mogno. Patrícia não era uma golpista solitária. Ela fazia parte de uma rede sofisticada, especializada em fraudes emocionais e patrimoniais. Clara, sentada ao lado do pai no sofá de couro, observava as imagens com curiosidade. Rodrigo havia decidido não afastar a filha das conversas, reconhecendo que sua percepção aguçada havia sido fundamental para desmascarar Patrícia. Quem estava por trás disso tudo? Perguntou Rodrigo, examinando um organograma desenhado por Augusto. Leonel Campos era o cérebro jurídico da operação, respondeu o investigador, apontando para a foto do advogado. Ele criava contratos aparentemente inofensivos, que na realidade continham cláusulas que permitiam a transferência gradual de patrimônio. Mas o verdadeiro líder parece ser este homem, Victor Albuquerque. Augusto mostrou a fotografia de um homem elegante de meia-idade, cabelos grisalhos e olhar penetrante. O nome me é familiar, comentou Rodrigo franzindo o senho. E deveria ser. Ele é dono da construtora Horizonte, que perdeu para sua empresa a licitação do projeto Porto Maravilha em Santos há 5 anos. Um golpe de mais de 200 milhões em contratos. Rodrigo assentiu, lembrando-se da disputa acirrada. Então isso seria... vingança? Vingança e ganho financeiro, confirmou Augusto. Nossa investigação revelou que Patrícia foi cuidadosamente selecionada para se aproximar de você. Eles estudaram seus gostos, hábitos, pontos fracos.
Ela passou 6 meses sendo treinada antes do encontro casual, no evento beneficente onde vocês se conheceram. Clara, que estivera silenciosa até então, levantou a mão como fazia na escola quando queria fazer uma pergunta. Fale, querida, encorajou Rodrigo. Mas por que a tia Patrícia concordou em fazer isso? Ela não tinha dinheiro? O apartamento dela era tão bonito. Augusto trocou um olhar com Rodrigo, hesitante em discutir certos aspectos na frente da criança. Algumas pessoas, Clara, respondeu Rodrigo cuidadosamente, fazem coisas erradas por ambição. Patrícia recebia uma porcentagem de tudo que conseguisse obter. Como os golpistas do filme que assistimos? Perguntou a menina. Algo assim, concordou Rodrigo com um sorriso triste. Augusto continuou a explicação apontando para outros documentos. O esquema funcionava em etapas. Primeiro, identificavam alvos potenciais, homens ricos, preferencialmente viúvos ou divorciados, com filhos pequenos. Depois inseriam a isca perfeita na vida social do alvo. Após o casamento, começavam as transferências patrimoniais discretas, utilizando documentos legítimos misturados com contratos fraudulentos. E finalmente, quando o controle estava estabelecido, provocavam um rompimento que resultaria em acordo financeiro vantajoso. E meu assessor, Marcos Vidal, estava envolvido desde o início? Perguntou Rodrigo, ainda incrédulo com a traição de alguém tão próximo. Não, respondeu Augusto. Ele foi recrutado há aproximadamente 1 ano, quando Patrícia já estava em sua vida. Ofereceram a ele uma comissão de 10% sobre todos os ativos que ajudasse a desviar. Rodrigo balançou a cabeça decepcionado. E eu confiei nele com informações financeiras confidenciais. Quem mais estava envolvido? Ainda estamos descobrindo a extensão completa da rede, mas já identificamos pelo menos 3 outros casos semelhantes nos últimos 5 anos. 2 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. O modus operandi é idêntico. Clara, que brincava distraidamente com um pequeno globo terrestre na mesa lateral, de repente parou, como se lembrasse de algo importante. Papai, você disse que a tia Patrícia gostava mais de homens com filhos pequenos. Por quê? A pergunta inocente causou um silêncio pesado na sala. Augusto e Rodrigo trocaram olhares significativos. Crianças, começou Augusto delicadamente, frequentemente influenciam as decisões dos pais. Se uma criança gosta da nova parceira do pai, ele tende a confiar mais nessa pessoa. Mas eu nunca gostei dela de verdade, declarou Clara com a honestidade crua das crianças. Ela sorria diferente quando você não estava olhando, papai. Rodrigo abraçou a filha, beijando o topo de sua cabeça. E graças a Deus você percebeu isso, meu amor. Augusto recolheu alguns documentos e os colocou em uma pasta separada. Há algo mais que precisamos discutir, Rodrigo. Algo relacionado ao passado, disse ele, seu tom subitamente mais grave. Mas talvez seja melhor conversarmos a sós. Rodrigo hesitou, olhando para Clara. Dona Teresa deve estar na cozinha. Filha, poderia pedir a ela para preparar aquele chocolate quente especial para nós? Diga que estamos quase terminando aqui. Assim que Clara saiu, Augusto abriu a pasta que havia separado. Durante a investigação, encontramos algo inesperado. Um envelope anônimo foi entregue ao escritório de Patrícia há 3 dias antes do casamento. Ele mostrou a Rodrigo uma fotografia. Nela, uma mulher de óculos escuros e chapéu claro observava discretamente a entrada da igreja onde o casamento seria realizado. Não consigo identificar quem é, comentou Rodrigo examinando a imagem. Nós conseguimos através de software de reconhecimento facial. E o resultado é perturbador. Augusto hesitou antes de continuar. Rodrigo, existe uma possibilidade significativa de que essa mulher seja Beatriz, sua ex-esposa. O mundo pareceu congelar ao redor de Rodrigo. Ele pegou a fotografia com mãos trêmulas, aproximando-a do rosto. Isso é impossível, sussurrou a voz embargada. Beatriz desapareceu há 7 anos. As autoridades presumiram que ela... Ele não conseguiu completar a frase. A dor da perda, mesmo após tantos anos, ainda era aguda demais. Inicialmente, pensamos que poderia ser uma manipulação, talvez parte do esquema de Patrícia, continuou Augusto. Mas existem outros indícios. Uma professora em Paraty, no litoral do Rio, com documentos de identidade suspeitos.
O nome é diferente, Helena Martins, mas a idade e características físicas correspondem. Paraty? Repetiu Rodrigo, confuso. O que Beatriz estaria fazendo lá? É o que pretendemos descobrir. Já enviei um de meus melhores agentes para investigar discretamente. Se for realmente ela, precisamos entender por que desapareceu, por que nunca entrou em contato e por que estaria observando seu casamento de longe. Rodrigo levantou-se, caminhando até a janela que dava para o jardim impecavelmente cuidado. Por um momento, apenas observou o movimento suave das árvores ao vento, tentando processar a possibilidade que Augusto apresentara. Clara sente tanta falta dela, murmurou finalmente. Mesmo tendo apenas alguns meses quando Beatriz desapareceu, às vezes pego Clara olhando fotos antigas, perguntando como era a voz da mãe, como era seu perfume. Se realmente for Beatriz, disse Augusto cautelosamente, precisamos abordar a situação com extremo cuidado. Não sabemos em que circunstâncias ela desapareceu, ou se pode estar em perigo. Rodrigo voltou-se para o investigador, uma nova determinação em seu olhar. Quero ir a Paraty, imediatamente. Não recomendo isso, contestou Augusto. Se ela estiver se escondendo por algum motivo, sua presença poderia assustá-la. Deixe meu agente confirmar a identidade primeiro e estabelecer contato de forma segura. Relutantemente, Rodrigo concordou. Nesse momento, Clara retornou à biblioteca, seguida por Dona Teresa, que trazia uma bandeja com chocolate quente e biscoitos. O chocolate está chegando, anunciou a menina alegremente, aparentemente alheia à atenção na sala. Enquanto Teresa servia as bebidas, Rodrigo observava a filha com um aperto no coração. Como seria para Clara descobrir que sua mãe poderia estar viva, depois de todos esses anos acreditando que a havia perdido para sempre? Papai, você está triste? Perguntou Clara, percebendo a expressão distante do pai. Não, querida, só pensativo, respondeu ele, forçando um sorriso. Temos muitas coisas para resolver, mas o pior já passou. A tia Patrícia vai para a cadeia? Augusto interveio, respondendo com um tom gentil. Ela e as outras pessoas envolvidas terão que responder pelos seus atos, Clara. Mas isso vai demorar um pouco, porque a justiça precisa analisar todas as provas com cuidado. A menina assentiu, satisfeita com a explicação. Posso mostrar meus novos desenhos para o tio Augusto antes dele ir embora? Perguntou ela a Rodrigo. Claro que sim, por que não vai buscá-los? Quando Clara saiu novamente, Rodrigo voltou-se para Augusto. Quanto tempo até termos uma confirmação sobre aquela questão? Se tudo correr bem, em 72 horas devemos ter informações concretas. Enquanto isso, sugiro mantermos total discrição. Não comente com ninguém, nem mesmo com Dona Teresa ou qualquer pessoa de confiança. Rodrigo concordou. Enquanto bebericava seu chocolate, sua mente vagava entre o presente turbulento e um passado que, de repente, parecia menos definido do que imaginava. Naquela noite, após colocar Clara para dormir, Rodrigo entrou em seu escritório particular. De uma gaveta trancada, retirou um álbum de fotografias que raramente tinha coragem de abrir. As imagens de sua vida com Beatriz, o casamento na praia de Ubatuba, as férias em Fernando de Noronha, o nascimento de Clara, contavam a história de uma felicidade que parecia ter sido arrancada dele sem explicação. A última foto do álbum mostrava Beatriz segurando Clara recém-nascida no hospital. Seu sorriso radiante não dava nenhum indício de que, poucos meses depois, ela desapareceria sem deixar rastros, deixando apenas uma breve carta, dizendo que precisava de tempo para si mesma. As buscas, os detetives, as investigações policiais, tudo resultou em nada. Era como se Beatriz tivesse simplesmente evaporado. Após 2 anos, as autoridades presumiram o pior, embora nunca tenham encontrado um corpo. E agora, esta possibilidade. Beatriz viva, escondida em Paraty, usando outro nome. Por quê? O que poderia tê-la levado a abandonar a filha recém-nascida e o marido que a adorava? A pequena cidade histórica de Paraty, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, parecia congelada no tempo. Situada entre o mar e a montanha, no litoral sul do Rio de Janeiro, era o tipo de lugar onde visitantes buscavam paz e, ocasionalmente, anonimato. O veículo discreto dirigido por Lucas, assistente de Augusto, estacionou próximo ao cais.
Homem de meia idade com experiência em operações especiais, Lucas tinha recebido instruções claras: confirmar a identidade da professora Helena Martins sem alardear sua presença. Sua primeira parada foi a Escola Municipal Cora Coralina, um prédio modesto pintado de azul e branco, onde Helena supostamente lecionava para crianças do ensino fundamental. Apresentando-se como representante de uma editora educacional, conseguiu informações básicas na secretaria. Helena Martins, 38 anos, professora de português e artes, trabalhava ali há 5 anos e morava sozinha em uma casa no bairro do Pontal. Na sala dos professores encontrou uma mulher de cabelos grisalhos organizando materiais. "Desculpe o incômodo", abordou ele com um sorriso amigável. "Estou procurando a professora Helena. Gostaria de conversar sobre o projeto de leitura que ela desenvolve." A senhora o estudou com um olhar desconfiado antes de responder. "Helena não veio hoje. Pediu licença por motivos pessoais." "Entendo. Sabe quando ela volta?" "Não sei dizer. Helena é muito reservada", respondeu voltando a organizar seus papéis, claramente indicando que a conversa estava encerrada. Lucas deixou seu cartão fictício e saiu. No carro, enviou uma mensagem cifrada para Augusto: "Alvo ausente do ninho, procurando outras rotas." A resposta veio rápida: "Suspeita de que o ninho pode ter sido abandonado. Confira endereço residencial com urgência." O endereço obtido levou Lucas a uma casa simples de 2 andares pintada de amarelo, com uma pequena varanda coberta por trepadeiras floridas. Parecia deserta. Depois de observar por alguns minutos, decidiu arriscar uma aproximação. Bateu à porta sem obter resposta. Um vizinho que regava plantas no jardim ao lado o observava com curiosidade. "Procurando a professora?" perguntou o homem, um senhor de aproximadamente 70 anos. "Sim, sou de uma editora de São Paulo. Vim conversar sobre um projeto educacional", respondeu Lucas com naturalidade. "Vai ter que esperar, então. Ela saiu ontem à noite com uma mala, parecia com pressa." "Sabe para onde foi?" Não. Helena sempre foi muito na dela. Boa vizinha, mas reservada." "Sabe como é, cada um com seus segredos", filosofou o senhor, voltando a regar suas plantas. Lucas agradeceu e retornou ao carro, imediatamente ligando para Augusto. "Ela se foi", informou. "Saiu ontem à noite levando bagagem." "Exatamente como eu temia", respondeu Augusto. "Ela deve ter percebido que estava sendo procurada. Talvez a movimentação após o casamento interrompido tenha alertado ela." "Qual o próximo passo?" "Volte para a escola. Precisamos de uma foto recente para confirmar a identidade e, se possível, alguma pista sobre para onde ela pode ter ido." Lucas retornou à escola, desta vez abordando a secretária com uma história diferente. Era um antigo amigo de Helena que estava de passagem pela cidade e queria fazer uma surpresa. A funcionária, menos desconfiada que a professora, mostrou-lhe o mural de fotografias do último festival escolar. Em uma das imagens, Helena aparecia sorridente ao lado de alunos com pinturas. Mesmo com o cabelo diferente, mais curto e escuro, não havia dúvida. Era Beatriz Mendonça. Lucas fotografou discretamente a imagem com seu celular e enviou para Augusto. De volta a São Paulo, Rodrigo aguardava ansiosamente notícias no escritório de sua mansão. Clara estava na escola, alheia à investigação que poderia mudar completamente sua vida. Quando Augusto chegou com a fotografia ampliada, Rodrigo sentiu seu coração acelerar. "É ela", confirmou, sua voz quase um sussurro. "Mais magra, cabelo diferente, mas é Beatriz. Infelizmente, ela deixou para ti ontem à noite", explicou Augusto. Provavelmente percebeu que havia sido localizada. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, frustrado. "Então voltamos à estaca zero." "Não necessariamente", respondeu Augusto, colocando uma pasta sobre a mesa. Lucas conseguiu acessar o apartamento dela usando métodos alternativos. Encontrou isto escondido em uma gaveta falsa. Dentro da pasta, havia um diário com capa de couro e uma pequena caixa de madeira contendo fotografias. Rodrigo abriu o diário com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a caligrafia de Beatriz. As primeiras páginas datavam de 7 anos atrás, poucos dias após seu desaparecimento. "Não posso voltar", dizia um dos trechos. "Se eles descobrirem que estou viva..."
Clara e Rodrigo estarão em perigo. Melhor que pensem que parti por vontade própria, ou pior. Algum dia, quando for seguro, explicarei tudo. Eles? Que perigo, murmurou Rodrigo confuso. Continuou lendo, virando páginas que revelavam fragmentos da vida de Beatriz nos últimos anos. Sua mudança para Paraty, o trabalho como professora, a constante vigilância, o medo de ser descoberta. Em uma entrada mais recente encontrou: vi o anúncio do casamento de Rodrigo nos jornais. A noiva é Patrícia Vasconcelos. Algo nela me parece familiar, perturbadoramente familiar. Preciso ter certeza antes de agir. E na última página, escrita apenas 2 dias antes: confirmado. Patrícia é Renata, a consultora de imagem que me ameaçou há 7 anos. Ela trabalha para Victor. Não é coincidência que esteja se aproximando de Rodrigo agora. Preciso impedir este casamento, mesmo que isso signifique me expor. Rodrigo olhou para Augusto, atordoado. Patrícia ameaçou Beatriz? E quem é Victor? Acredito que seja Victor Albuquerque, o homem que identificamos como líder do esquema, respondeu Augusto. O que ainda não entendemos é por que Beatriz foi ameaçada, ou como se envolveu com essas pessoas. A caixa de fotografias continha principalmente imagens de Clara tiradas à distância, no parquinho, saindo da escola, em eventos públicos, mostrando que Beatriz secretamente acompanhava o crescimento da filha. A última foto mostrava Clara e Rodrigo entrando na igreja para o casamento. Ela esteve nos observando todo esse tempo, murmurou Rodrigo emocionado. Nunca nos abandonou completamente. E aparentemente arriscou sua segurança para impedir seu casamento com Patrícia, acrescentou Augusto. A questão é, para onde ela foi agora? Rodrigo folheou novamente o diário procurando alguma pista. Espere, disse ele parando em uma página onde havia um desenho de uma casa à beira-mar. Reconheço este lugar. É nossa casa de praia em Ubatuba, onde passamos nossa lua de mel. Está abandonada há anos, mas ainda é minha propriedade. Seria um esconderijo lógico, concordou Augusto. É isolada, conhecida apenas por vocês dois, e legalmente inacessível a estranhos. Precisamos ir até lá, decidiu Rodrigo levantando-se. Imediatamente. E quanto a Clara? Perguntou Augusto. A pergunta fez Rodrigo hesitar. Como explicar à filha que sua mãe poderia estar viva, escondida há anos? E se fosse um engano, ou se não encontrassem Beatriz? Seria cruel criar esperanças que poderiam ser despedaçadas. Ela fica com Dona Teresa por enquanto. Direi que preciso resolver questões relacionadas ao caso de Patrícia. 3 horas depois, o carro de Rodrigo percorria a rodovia Rio Santos, em direção a Ubatuba. Augusto o acompanhava, assim como 2 seguranças em outro veículo, precaução necessária considerando as ameaças mencionadas no diário. O sol começava a se pôr quando chegaram à estrada de terra que levava à casa de praia. Situada em uma pequena enseada particular, a construção de madeira e vidro permanecia surpreendentemente bem conservada, apesar dos anos de abandono. Não vejo nenhum veículo, observou Augusto enquanto se aproximavam. Ela poderia ter vindo de táxi, ou deixado um carro escondido mais longe, respondeu Rodrigo, cuja ansiedade aumentava a cada metro. Pararam a uma distância segura, e os seguranças fizeram uma verificação preliminar do perímetro. Há sinais de presença recente, relatou um deles ao retornar. Pegadas na areia da praia, e a porta dos fundos está destrancada. Vou entrar sozinho, decidiu Rodrigo. Não recomendo, contestou Augusto. Não sabemos quem mais pode estar procurando por ela. Preciso fazer isso, Augusto. Se for realmente Beatriz, ela pode se assustar com a presença de estranhos. Relutantemente, Augusto concordou, mas insistiu que os seguranças mantivessem posições estratégicas ao redor da casa. Com o coração martelando no peito, Rodrigo aproximou-se da porta dos fundos que dava para a praia. Através das janelas de vidro, podia ver o interior parcialmente iluminado pelo pôr do sol. A decoração permanecia basicamente a mesma de 7 anos atrás, apenas coberta por lençóis para proteger os móveis. Ele bateu suavemente antes de entrar. «Beatriz?» chamou, sua voz tremendo ligeiramente. «Sou eu, Rodrigo». O silêncio foi quebrado apenas pelo som das ondas na praia. Rodrigo avançou pela sala, notando pequenos sinais de presença recente.
uma xícara na mesa, um livro aberto no sofá. Sei que você está aqui, continuou ele, movendo-se em direção ao segundo andar. Li seu diário. Sei sobre as ameaças sobre Patrícia. Beatriz, por favor, não precisa mais se esconder. Ao chegar ao topo da escada, ouviu um movimento vindo do quarto principal. A porta estava entreaberta e uma luz suave escapava pela fresta. Rodrigo respirou fundo e empurrou a porta lentamente. E lá estava ela, de pé próxima à janela, observando o mar. Mais magra, cabelos mais curtos e escuros, mas inconfundivelmente Beatriz. Ao ouvir a porta, virou-se lentamente. Seus olhos, os mesmos olhos expressivos que Clara havia herdado, estavam marejados. Rodrigo, disse ela, sua voz quase um sussurro. Você me encontrou. Por um momento, nenhum dos dois se moveu, separados por 7 anos de ausência, dor e segredos. Por quê? Foi tudo que Rodrigo conseguiu perguntar, sua voz embargada pela emoção. Beatriz deu alguns passos em sua direção, parando a uma distância segura, como se temesse que ele pudesse desaparecer. Para proteger vocês, respondeu ela. Não tive escolha. Proteger? Repetiu Rodrigo, a voz carregada de emoção contida. Beatriz, você desapareceu por 7 anos. Deixou nossa filha recém-nascida, me deixou acreditando que algo terrível tinha acontecido. Que tipo de proteção exige esse sacrifício? Beatriz sentou-se na beirada da cama, seu corpo aparentando um cansaço que ia além do físico. Pela janela aberta, o som das ondas criava uma trilha sonora melancólica para o reencontro. Você se lembra daquela consultora de imagem que contratou para me ajudar após o nascimento de Clara? Perguntou ela. Renata Borges. Vagamente, respondeu Rodrigo, franzindo o senho. Você estava passando por aquela depressão pós-parto e achei que ajudaria com sua autoestima. Não era depressão pós-parto, Rodrigo. Era medo. Beatriz respirou fundo antes de continuar. Renata não era consultora. Era espiã corporativa, plantada em nossa casa por Victor Albuquerque. O concorrente que perdeu a licitação do Porto Maravilha para minha empresa? Exatamente. Mas a história é mais antiga e mais complexa. Antes de nos conhecermos, trabalhei brevemente no departamento jurídico da construtora Horizonte, a empresa de Victor. Durante esse período, descobri documentos que comprovavam fraudes em licitações públicas. Superfaturamento, propinas, documentação falsificada. Rodrigo sentou-se na poltrona próxima à janela, absorvendo cada palavra. Por que nunca me contou isso? Quando nos conhecemos, já tinha me demitido e estava tentando reconstruir minha vida. Não queria trazer aquela negatividade para nosso relacionamento. E, sinceramente, tinha medo das repercussões. Victor não é um homem que perdoa facilmente. Beatriz levantou-se, caminhando até a janela para observar o mar por um momento antes de continuar. Quando você venceu a licitação do Porto Maravilha, derrotando a empresa dele, algo mudou. Subitamente, Victor percebeu a conexão. Sua esposa era a ex-funcionária que tinha conhecimento de seus esquemas. Renata foi enviada não para me ajudar, mas para me observar, descobrir se eu havia compartilhado informações com você. E você não havia compartilhado, concluiu Rodrigo. Não, mas ela não acreditou nisso. Um dia, enquanto você estava em Brasília, Renata apareceu sem o disfarce profissional. Mostrou fotos de você e de Clara, tiradas durante dias consecutivos. Detalhes de sua rotina, locais que frequentavam, horários. Então, disse claramente, ou eu desaparecia, ou vocês sofreriam um acidente trágico. Rodrigo sentiu um frio percorrer sua espinha. Por que não procurou a polícia? Victor tinha conexões no governo, na polícia, no judiciário. Renata me mostrou provas disso também e disse que se eu tentasse qualquer coisa, seriam avisados imediatamente. Beatriz enxugou uma lágrima. Eu tinha acabado de dar à luz, Rodrigo. Clara era tão pequena, tão frágil. Você construía o maior projeto da sua carreira. Não podia arriscar. Então decidiu desaparecer. Foi a decisão mais difícil da minha vida, admitiu ela, a voz embargada. Planejei durante semanas. Fiz parecer que tinha saído por vontade própria, deixando aquela carta vaga. Sabia que você procuraria, mas também sabia que eventualmente desistiria. Era melhor que pensasse que eu os abandonei do que colocá-los em perigo. Rodrigo levantou-se, aproximando-se dela lentamente.
E todos esses anos em Paraty? Primeiro fui para o Nordeste, depois Portugal por 1 ano. Eventualmente, quando achei que era seguro, voltei para o Brasil com identidade falsa. Escolhi Paraty por ser pequena, pacata e relativamente próxima para que pudesse observar vocês de longe. As fotos na caixa, murmurou Rodrigo, lembrando-se das imagens encontradas no apartamento dela. Você nos espionava. Prefiro dizer que os acompanhava, corrigiu ela com um triste sorriso. Ver Clara crescer, mesmo que de longe, era o único conforto que me permitia continuar. Rodrigo balançou a cabeça tentando processar tudo. E por que decidiu aparecer agora? Por que arriscar tudo após tanto tempo? Quando vi o anúncio do seu casamento, algo me incomodou no rosto de Patrícia. Não conseguia identificar imediatamente, mas sabia que já a tinha visto. Então, durante uma visita discreta a São Paulo, a reconheci. Patrícia Vasconcelos era Renata Borges, apenas com um visual diferente e nome novo. A mesma pessoa, disse Rodrigo, atordoado pela revelação. Exatamente. Percebi que o círculo estava se fechando. Victor nunca desistiu de sua vingança contra você, apenas mudou de estratégia. Em vez de me usar como ponto fraco, eles esperaram, planejaram e criaram uma armadilha elaborada. Patrícia iria se casar com você, ganhar sua confiança e então destruir tudo de dentro para fora, completou Rodrigo. Mas por que esperar tanto tempo? Vingança calculada. E provavelmente esperavam que eu nunca mais aparecesse. Talvez até acreditassem que eu realmente havia partido definitivamente. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto, quebrado apenas pelo som das ondas e do vento nas palmeiras do jardim. Lá fora, o céu escurecia gradualmente, as primeiras estrelas começando a pontilhar o horizonte. Beatriz, ainda não entendo. Se descobriu que Patrícia era Renata, por que não entrou em contato diretamente comigo? Por que ficar observando de longe, até mesmo no dia do casamento? Medo, Rodrigo. 7 anos de medo não desaparecem facilmente. Ela sentou-se novamente na cama. E não tinha certeza se você acreditaria em mim. Uma ex-esposa que abandonou a família aparecendo de repente para dizer que sua noiva é uma golpista? Parece roteiro de novela mexicana. Rodrigo não pôde evitar um pequeno sorriso diante da observação. Então, o que pretendia fazer? Tinha reunido evidências, fotografias antigas de Renata, documentos da época em que trabalhei na construtora, provas das ameaças. Planejava entregar tudo anonimamente para você antes do casamento. Mas quando cheguei à igreja e vi Clara, sua voz falhou. Nossa filha estava tão linda, tão crescida. E de repente percebi quanto havia perdido, quanto sacrifiquei. Foi como um soco no estômago. Você chegou a entrar na igreja? Não, apenas observei de longe. Depois soube que o casamento foi interrompido de forma dramática. Os jornais mencionaram uma revelação chocante, feita por Clara. Ela gravou Patrícia ao telefone, chamando alguém de meu leãozinho e falando sobre transferência de bens, explicou Rodrigo. Leonel Campos, o advogado cúmplice, era o leãozinho. Beatriz sorriu orgulhosa. Clara sempre foi observadora. Mesmo o bebê parecia absorver tudo ao seu redor. Ela é extraordinária, concordou Rodrigo. E sente sua falta, mesmo nunca tendo realmente te conhecido. As palavras atingiram Beatriz como uma flecha, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu nunca quis abandoná-la, Rodrigo. Cada aniversário perdido, cada primeiro dia de aula, cada noite de Natal, foi uma tortura. Rodrigo finalmente encurtou a distância entre eles, sentando-se ao lado dela na cama. Estamos seguros agora, Beatriz. Patrícia ou Renata, ou qualquer que seja seu nome real, está detida. Augusto Mendes, o investigador que contratei, está trabalhando com a Polícia Federal para desmantelar toda a operação de Victor. Você pode voltar para casa. Ela olhou para ele, esperança e medo misturados em seu olhar. Casa. Depois de tudo que fiz, depois de tanto tempo, Clara merece conhecer a mãe. E você merece a chance de ser mãe dela. Beatriz hesitou, a sombra do passado ainda pairando sobre ela. E quanto a você, Rodrigo? Como se sente em relação a mim agora? Ele considerou a pergunta por um longo momento. Honestamente, estou magoado, confuso, aliviado, feliz. É complicado.
Passei anos tentando entender por que você nos deixou. Depois tentei seguir em frente. E agora descubro que tudo que acreditei era falso. Entendo se houver ressentimento, disse ela suavemente. Não é ressentimento, corrigiu ele. É reajuste. Preciso recalibrar tudo o que pensei saber sobre os últimos 7 anos. Mas uma coisa sei com certeza. Clara precisa de você. O som de passos na escada interrompeu a conversa. Augusto apareceu na porta, a expressão séria. Desculpem a intromissão, mas precisamos nos mover. Um dos meus contatos na Polícia Federal acaba de informar que Victor Albuquerque está foragido desde esta manhã. Ele tinha uma audiência de custódia e não compareceu. Você acha que ele viria atrás de nós? Perguntou Rodrigo alarmado. É uma possibilidade que não podemos ignorar. Ele perdeu tudo. A empresa está sob investigação. Seus bens foram bloqueados, sua reputação destruída. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Beatriz empalideceu. Foi por isso que fugi de Paraty. Percebi que estava sendo observada nos últimos dias. Temos que voltar para São Paulo imediatamente, decidiu Augusto. Tenho uma equipe de segurança reforçando a proteção de Clara e Dona Teresa na mansão, mas seria melhor se estivéssemos todos juntos. Rodrigo assentiu, levantando-se. Você vem conosco? Perguntou a Beatriz, estendendo a mão. Ela olhou para a mão estendida, hesitando brevemente antes de aceitá-la. Sim, chega de fugir, chega de se esconder. É hora de enfrentar tudo. O passado, o presente e o que vier. Durante a viagem de volta a São Paulo, no banco traseiro do SUV blindado, Rodrigo e Beatriz permaneceram em silêncio por longos períodos, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Ocasionalmente, trocavam olhares ou comentários sobre a paisagem noturna, como estranhos tentando reconstruir uma intimidade perdida. Como vamos contar a Clara? Perguntou Beatriz finalmente, quando já estavam próximos à cidade. Ela pensa que estou... Ela sabe apenas que você partiu quando era bebê, explicou Rodrigo. Nunca usei a palavra. Nunca disse que você não estava mais viva. Apenas que você foi embora e não poderia voltar. E agora, de repente, voltei. Ela é inteligente, compreensiva, mas precisaremos ter cuidado, explicar de uma forma que ela entenda. Beatriz assentiu, olhando pela janela para as luzes de São Paulo que começavam a pontilhar o horizonte. Tenho tanto medo, Rodrigo. E se ela me odiar? Ele cobriu a mão dela com a sua, um gesto instintivo de conforto. Clara não sabe odiar ainda. É uma das vantagens de ter 7 anos. Enquanto o carro seguia pela Marginal Pinheiros em direção a Alphaville, Augusto recebeu uma ligação que o fez franzir o senho. Entendido. Mantenha a posição e não deixe ninguém entrar ou sair, disse ele antes de desligar. Virando-se para o banco traseiro, informou. Um veículo suspeito foi visto circulando próximo à mansão. A equipe de segurança está em alerta máximo. A mansão de Rodrigo, em Alphaville, estava cercada por uma equipe de segurança quando o SUV finalmente chegou. Luzes de viaturas policiais iluminavam a entrada do condomínio, criando um cenário de tensão que contrastava com a tranquilidade habitual do bairro de luxo. O que aconteceu? Perguntou Rodrigo ao oficial que os recebeu no portão. Tentativa de invasão, Sr. Mendonça. 2 homens não identificados tentaram escalar o muro dos fundos, mas o sistema de alarme disparou e eles fugiram antes que pudéssemos interceptá-los. Beatriz agarrou o braço de Rodrigo, o medo estampado em seu rosto. Clara, sussurrou ela. Onde está Clara? Sua filha está segura, garantiu o policial. A casa foi isolada e há agentes dentro com ela e a governanta. Dentro da mansão, encontraram Clara sentada na sala de estar, desenhando tranquilamente enquanto Dona Teresa preparava um chocolate quente na cozinha adjacente. Parecia alheia à movimentação ao redor, protegida pela inocência da infância e pela competência dos adultos que a cercavam. Papai, exclamou ela ao ver Rodrigo correndo para abraçá-lo. Você demorou. Tem um monte de policiais aqui, é como aquele filme de ação que assistimos. Rodrigo a ergueu nos braços, apertando-a com força, como se para confirmar que estava realmente bem. Está tudo sob controle, princesa. Eles estão aqui só para garantir nossa segurança. Foi então que Clara notou a mulher, que permanecia alguns passos atrás de seu pai.
Seus olhos curiosos estudaram Beatriz com intensidade, uma ruga de concentração formando-se em sua testa. "Quem é ela, papai?" perguntou ainda nos braços do pai. Rodrigo trocou um olhar com Beatriz, que parecia congelada, incapaz de pronunciar uma palavra. "Clara", começou ele, colocando-a gentilmente no chão. "Precisamos conversar sobre algo muito importante. Algo maravilhoso, mas também um pouco complicado." A menina olhou de Rodrigo para Beatriz, depois novamente para o pai, sua expressão tornando-se gradualmente mais séria, como se pressentisse a magnitude do momento. "É sobre a mamãe?" perguntou ela surpreendentemente, deixando os adultos atônitos. Como você sabe?" gaguejou Rodrigo. Clara deu de ombros, com a simplicidade desconcertante das crianças. "Ela tem os mesmos olhos que eu, e no meu aniversário de 6 anos, vi ela me observando no parquinho. Eu acenei, mas ela foi embora rápido." Beatriz cobriu a boca com a mão, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Rodrigo olhou para a filha, maravilhado com sua percepção. "Sim, Clara", confirmou ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Esta é sua mãe. Ela precisou ficar longe por muito tempo para nos proteger, mas agora voltou para nós." Clara ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, para a surpresa de todos, simplesmente atravessou a sala e parou diante de Beatriz. "Você é mesmo minha mãe de verdade?" perguntou sua voz pequena, mas firme. Beatriz, incapaz de falar, apenas assentiu, ajoelhando-se também. Clara estendeu a mão e tocou o rosto de Beatriz, um gesto surpreendentemente adulto e gentil. "Eu sabia que você não tinha ido embora para sempre", disse ela suavemente. "Papai sempre falava que você nos amava muito." "Amo", conseguiu dizer Beatriz finalmente, a voz embargada. "Mais do que consigo explicar." Em um movimento impulsivo, Clara jogou os braços ao redor do pescoço de Beatriz, abraçando-a com a força surpreendente de uma criança de 7 anos. Beatriz retribuiu o abraço, fechando os olhos como se quisesse imprimir aquele momento em sua memória para sempre. Rodrigo observava a cena com um nó na garganta, quando Augusto apareceu na porta da sala, fazendo um gesto discreto para que o acompanhasse. No corredor, o investigador explicou a situação. A Polícia Federal prendeu Victor Albuquerque há 1 hora, tentando embarcar em um jatinho particular em Sorocaba. Parece que ele pretendia fugir para o Paraguai. E os homens que tentaram invadir minha casa ainda não foram identificados, mas suspeitamos que sejam capangas contratados por Victor para um último ato desesperado de vingança. Com ele detido, o perigo imediato passou, mas manteremos a segurança reforçada por precaução. Rodrigo assentiu, aliviado. "E quanto a Patrícia, ou Renata, está colaborando com as investigações em troca de redução de pena. Já forneceu detalhes sobre toda a operação, incluindo nomes de outros envolvidos. O esquema era maior do que imaginávamos, com ramificações em empresas de diversos setores. E agora?" "Agora", disse Augusto com um pequeno sorriso, "sugiro que volte para sua família. Vocês têm muito o que reconstruir." Na sala, Clara mostrava animadamente seu álbum de desenhos para Beatriz, explicando cada ilustração com o entusiasmo característico da infância. Beatriz ouvia atentamente, como se cada palavra da filha fosse um tesouro precioso a ser guardado. "E este aqui", dizia Clara, apontando para um desenho colorido, "é o papai, eu e você. Desenhei no Dia das Mães do ano passado. A professora disse que podíamos desenhar a família que queríamos ter." Beatriz tocou o desenho com a ponta dos dedos, emocionada. "É lindo, Clara. Agora posso fazer um novo, com você de verdade", concluiu a menina com simplicidade. Rodrigo se juntou a elas no sofá, formando um pequeno círculo familiar, que, apesar de todas as provações, finalmente se completava. "Você vai ficar com a gente para sempre agora?", perguntou Clara, olhando diretamente nos olhos de Beatriz. A pergunta, tão direta e carregada de esperança, pairou no ar. Beatriz olhou para Rodrigo, buscando em seus olhos a resposta que não tinha certeza de poder dar. "Isso vai depender de muitas coisas, Clara", respondeu ele cuidadosamente. "Sua mãe e eu precisamos conversar muito, resolver muitas questões. Mas ela pode pelo menos ficar aqui esta noite. Quero mostrar meu quarto novo." Rodrigo sorriu, afagando os cabelos da filha. "Claro que pode."
Temos quartos de hóspedes suficientes. Mais tarde, após Clara finalmente adormecer, não sem antes insistir que Beatriz lesse 3 histórias e cantasse uma canção de ninar, os 2 adultos encontraram-se na varanda que dava para o jardim iluminado. O céu de São Paulo, raramente estrelado devido à poluição luminosa, parecia excepcionalmente claro naquela noite. "Ela é incrível", comentou Beatriz, segurando uma xícara de chá. "Tão inteligente, tão perceptiva." "Tem muito de você", respondeu Rodrigo. "Não apenas os olhos, mas a maneira como observa tudo, como faz conexões que muitos adultos não perceberiam." Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, preenchido apenas pelos sons noturnos do jardim. "O que acontece agora, Rodrigo?" perguntou Beatriz finalmente. "Legalmente ainda sou sua esposa, nunca houve divórcio. Mas na prática somos 2 estranhos com uma história complicada e uma filha maravilhosa", completou ele. "Não podemos simplesmente voltar ao que éramos antes, como se estes 7 anos não tivessem existido." "Eu sei", concordou ela tristemente. "E não espero isso. Só quero estar presente na vida de Clara, ser sua mãe de verdade." Rodrigo observou-a por um momento. "E quanto a nós? O que você quer em relação a nós, Beatriz?" A pergunta pegou-a de surpresa. Ela desviou o olhar para o jardim, onde a fonte de pedra criava padrões hipnóticos na água iluminada. "Não sei se tenho o direito de querer algo, Rodrigo. Eu parti. Causei dor. Mesmo que tenha sido para proteger vocês, ainda fui eu quem escolheu desaparecer. Você fez o que acreditava ser necessário", disse ele suavemente. "Nas mesmas circunstâncias, não sei se teria sido tão corajoso." "Não foi coragem", contestou ela. "Foi medo. Medo de perdê-los de uma forma ainda mais definitiva." Rodrigo estendeu a mão, tocando levemente a dela sobre a mesa. "Podemos começar devagar, um dia de cada vez. Primeiro, estabelecer uma rotina para Clara ter você em sua vida. Depois, veremos onde isso nos leva." Beatriz virou a mão, entrelaçando seus dedos com os dele em um gesto que parecia ao mesmo tempo estranho e familiar. "Um dia de cada vez", concordou ela. 2 semanas depois, a mansão de Alphaville fervilhava com atividade. Clara corria pelo jardim, perseguindo bolhas de sabão que Dona Teresa soprava para ela. Beatriz, que agora ocupava oficialmente um dos quartos de hóspedes, ajudava a preparar um almoço especial na espaçosa cozinha. Rodrigo, sentado na varanda com Augusto, observava a cena com uma sensação de paz que não sentia há anos. A Polícia Federal concluiu as acusações formais contra Victor e seus cúmplices, informou Augusto. "Com as evidências que reunimos e o testemunho de Beatriz, não há como escaparem. Estamos falando de décadas de prisão." "E quanto à identidade de Beatriz? Legalmente ela ainda precisa usar o nome falso?" "Não mais. O juiz federal emitiu ontem uma ordem restaurando oficialmente sua identidade. Helena Martins deixou de existir. Beatriz Mendonça está de volta com todos os seus direitos." Rodrigo sorriu aliviado. "E quanto aos alunos dela em Paraty? Ela era uma professora muito querida. Ela pode visitá-los quando quiser, sem medo. A ameaça acabou, Rodrigo. Vocês estão livres para reconstruir suas vidas como escolherem." Naquele momento, Clara veio correndo em direção a eles, os cabelos despenteados pelo vento, o rosto iluminado por um sorriso radiante. "Papai, mamãe disse que o almoço está quase pronto e que você precisa preparar a mesa do jardim." "Estou indo, princesa", respondeu ele, levantando-se. "Quer ajudar?" "Sim. Vou mostrar para a mamãe como sei arrumar os guardanapos do jeito elegante que a Dona Teresa me ensinou." Enquanto Clara corria de volta para a cozinha, Augusto observou a transformação em Rodrigo. O empresário que conhecera meses atrás, tenso, desconfiado, marcado pela solidão, parecia ter desaparecido. Em seu lugar estava um homem renovado, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. "Você parece bem", comentou o investigador. "Estou", confirmou Rodrigo. "Melhor do que estive em muito tempo." No jardim, a mesa foi arrumada sob a sombra fresca de uma jabuticabeira centenária. Clara orgulhosamente demonstrou sua habilidade com os guardanapos, criando formas elaboradas que faziam Beatriz exclamar em admiração exagerada. Dona Teresa, que inicialmente mostrara-se reservada com a volta de Beatriz,
agora sorria ao ver a alegria da menina. Durante o almoço, entre conversas leves e risadas, Rodrigo observava discretamente como Clara e Beatriz interagiam, a forma como compartilhavam expressões similares, gestos inconscientes, até mesmo o modo de inclinar a cabeça quando estavam concentradas. Era como testemunhar um quebra-cabeça, se completando gradualmente peça por peça. No próximo fim de semana, anunciou Clara entre garfadas de salada, podemos ir todos para a casa da praia? Mamãe disse que lá tem conchas enormes para colecionarmos. Rodrigo e Beatriz trocaram olhares. Acho que é uma ótima ideia, respondeu ele finalmente. A casa precisa de algumas reformas, mas podemos começar a planejá-las juntos. Como uma casa nova para nossa família nova, exclamou Clara entusiasticamente. Exatamente, concordou Beatriz, sua voz suave. Um recomeço. Naquela noite, depois que Clara adormeceu, Rodrigo encontrou Beatriz na mesma varanda onde haviam conversado semanas atrás. Ela observava as estrelas, uma expressão serena em seu rosto. Clara finalmente dormiu, informou ele, sentando-se ao lado dela. Não sem antes fazer 1 milhão de planos para a casa da praia. Beatriz sorriu. Ela tem tanta energia, tanta vida. Às vezes olho para ela e mal posso acreditar que é nossa filha. Há momentos em que ainda tenho que me beliscar para acreditar que você está realmente aqui, confessou Rodrigo, que não é um sonho do qual vou acordar. Ela virou-se para ele, seus olhos refletindo as luzes suaves do jardim. Não é um sonho, Rodrigo, estou aqui. E se você permitir, gostaria de ficar. Ele tomou suas mãos entre as dele. Estas semanas têm sido reveladores. Ver você com Clara, observar como estão construindo uma relação, como ela floresce com sua presença, e também perceber que, apesar de tudo o que aconteceu, apesar dos anos perdidos, meus sentimentos por você nunca realmente desapareceram. Nem os meus, admitiu ela suavemente. Cada dia longe de vocês era como viver pela metade, respirando, funcionando, mas nunca realmente vivendo. Rodrigo aproximou-se tocando gentilmente o rosto dela. Ainda temos muito a reconstruir, muito a redescobrir um sobre o outro. Não somos mais os mesmos de 7 anos atrás. Talvez sejamos pessoas melhores agora, sugeriu ela. Mais fortes, mais sábias. Talvez, concordou ele. E talvez esta nova versão de nós possa construir algo ainda mais sólido, mais verdadeiro. Quando seus lábios se encontraram, foi como um primeiro beijo e um reencontro ao mesmo tempo, gentil, hesitante, mas carregado de promessa. As estrelas acima pareciam testemunhar silenciosamente o início de um novo capítulo, não apenas para eles, mas para a pequena família que, contra todas as probabilidades, encontrara seu caminho de volta para casa. No dia seguinte, Clara encontrou os pais tomando café juntos na varanda, conversando em voz baixa como velhos amigos redescobertos. Observou-os por um momento antes de se juntar a eles, notando como pareciam mais leves, mais completos, de alguma forma que sua mente de 7 anos não conseguia articular totalmente, mas podia sentir perfeitamente. Bom dia, anunciou ela alegremente, subindo no colo do pai. Bom dia, princesa, respondeu Rodrigo beijando o topo de sua cabeça. Sonhei que estávamos todos na praia, contou ela pegando um pedaço de pão da mesa. Construímos um castelo de areia gigante e ninguém derrubou. Beatriz sorriu, estendendo a mão para ajeitar um bicacho de cabelo rebelde no rosto da filha. Sabe, Clara, acho que esse sonho pode se tornar realidade muito em breve. A menina olhou de um para o outro, seus olhos brilhando com esperança infantil. Ai, vocês vão ficar juntos de novo, como uma família de verdade. Rodrigo e Beatriz trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Estamos trabalhando nisso, respondeu ele honestamente. Um dia de cada vez, lembra? Clara assentiu solenemente, como se compreendesse perfeitamente a complexidade da situação. Tudo bem. Eu espero, declarou com a paciência surpreendente que às vezes emergia de sua personalidade vibrante. Afinal, esperamos muito tempo pela mamãe. Podemos esperar mais um pouco para ficarmos todos juntos. E assim, entre xícaras de café e risadas matinais, uma família redescobertas encontrava seu próprio ritmo,
seu próprio caminho de cura. Não seria fácil nem rápido, mas tinham algo que nenhuma distância ou tempo poderia apagar: o amor genuíno que, mesmo ferido, nunca havia verdadeiramente desaparecido.